Bora lá, gente. Análise qualitativa de espelhos esféricos. O espelho bucal, utilizado por dentistas, é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve usar qual espelho bucal? Então vamos pensar, gente. A imagem ampliada, obrigatoriamente, eu tenho que usar um espelho côncavo. Por quê? Porque o convexo eu sempre vou ter imagens menores. Então tem que ser um espelho côncavo. Se é espelho côncavo, e não pode ser plano também, porque são imagens iguais. Então não pode ser a opção C, não pode ser o D, não pode ser o E. Agora, ficamos então entre ou A de Amora ou B de bola. Mas olha só, qual que é a diferença entre as duas? No A de Amora ele fala, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal, ou sendo colocado entre o foco e o centro de curvatura. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o espelho côncavo ele pode gerar imagens maiores ou imagens menores ou até mesmo imagens iguais. No espelho côncavo eu posso ter imagem maior, menor ou do mesmo tamanho, que a gente chama de igual. Para gerar imagem igual, eu tenho que estar sobre o centro de curvatura, né? Então, no caso, eu geraria imagens iguais e, ao mesmo tempo, invertida. Que não é o caso. Se eu tiver o objeto posicionado entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem maior. Maior, porém virtual. Mas não importa, é maior. Todos os outros casos, ou seja, antes de C, vai ser menor. Antes de C, a imagem é menor. Entre C e F, a imagem é maior e virtual. Mas pode acontecer também entre C e F. A imagem é maior, invertida e real, tá? Então eu vou colocar aqui para não esquecer. Aí sobre o foco, professor, sobre o foco não existe imagem imprópria. Entre o foco, entre o centro e o foco, eu vou ter uma imagem real e invertida, tá? Entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem maior, virtual e direita. Tudo isso se encontra nos vídeos do Que Física, análise qualitativa de espelhos, tá bom? Então, poderia ser essas duas posições, que se eu tiver o espelho posicionado, ou melhor, o dente posicionado entre o foco e o vértice, ou entre o centro e o foco do espelho, eu vou ter uma imagem ampliada. E isso a gente encontra na opção A de Amora. Espelho côncavo, sendo colocado a uma distância do dente menor que a distância focal. Distância menor que a distância focal significa distância do foco e o vértice. Então, eu vou ter uma imagem realmente maior, virtual e direita. A de Amora.